eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e, contudo, não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? O motivo? Porque ele vive. E a minha vida está nas mãos. Amém? Não é na mão. Na mão. Protegido no poder de Deus. Amém? Protegido. E ele guardar. Eles não são do mundo assim como eu não sou. Eu não peço que tire, não tem como, mas que os guarde. Amém? Que os guarde no poder dele, que eu estou nos braços dele. Então ele vai me guardar do maligno. Ele vai me guardar do pecado. Ele vai me guardar da corrupção. Ele vai me guardar da palavra torpe. Ele vai me guardar de fazer a minha vontade. Isso é guardar. Não os que os tire, mas os guarde. Será que ele cumpre o que ele falou? Amém? Então ele guarda. Todas as outras conversas para sair dessa verdade está sob a influência do maligno. Amém? Não é do Pai, é do mundo, é influência satânica. Toda a palavra que sai dessa verdade, que dá desculpas para sair dessa verdade. Amém? Eles não acreditaram no Messias prometido. É o que está sendo revelado nesse texto. Ele falou que desceu do céu, não é o filho de José? Não acreditaram. E não tem desculpa, porque todo o Antigo Testamento falava de Jesus. Nós cremos em Moisés, se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim. Então eles acreditavam em Moisés mesmo, mas não como deveria. Porque de mim escreveu ele. Todos os profetas falaram, Davi, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Davi falando isso. Nem sonhava ainda com o Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra.
Então, eles todos falaram, Ezequiel, tirarei, está pronunciado, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ezequiel também pode reviver? Foi falando de Jesus, todos eles, já revelando que iria acontecer um novo homem em ação, o Messias. Tanto é que a mulher samaritana, o que ela fala? É ele, é aquele das profecias, porque ele revelou tudo a meu respeito. Amém? E ele fala, quando eles estavam murmurando, falando que não é ele fala, vocês já me ouviram, estão vendo, estão me ouvindo, mas porém não crê. E ele fala, ninguém, quando está falando ninguém, está incluindo eu, porque eu posso escutar ninguém e não me incluir. Eu tenho essa capacidade na natureza podre. Falou deles, ninguém, mas está falando deles. Acredite se quiser. Mas quando a Bíblia diz ninguém, está falando de todo ser humano na face da terra. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o enviar. Amém? Aquele que ouviu do meu Pai e aprendeu, vem a mim. Amém? Mas é claro que não está falando que ouvir e aprender de qualquer jeito. É se enquadrando nas revelações, de acordo com como diz as Escrituras. Esse vem a mim, quem ouviu, aprendeu do meu Pai, vem a mim. E ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Amém? Ninguém. A obra de se chegar a Cristo é obra de Deus. Amém? Então, não temos a menor capacidade interna de se arrepender. Não temos. É impossível o orgulho sair de cena sem a ação de Deus. Alguém sem orgulho nenhum se apresentou de acordo com a vontade do Pai. Quem? Jesus. Ele é o homem perfeito que só veio para fazer a vontade do Pai. O orgulho deixou para lá. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, de homem, na semelhança de homem, aniquilou-se a si mesmo, se entregando. Qual o lucro? Qual foi o lucro visto por algum homem que ele obteve para fazer o que fez? Nenhum. Sofreu tudo por nós. Amém? Por nós. Nada, não tinha nada em troca para se orgulhar da terra. O amor 100% em ação. 100%. O amor 100% em ação. Porque para Jesus, tanto esses como aqueles que têm família, que bonitinho, que trabalha, tem um título e tudo, mesma coisa. Mesma coisa. Um miserável separado de Deus. Amém? Por isso que ele mesmo foi chamado de bom, não aceitou. Não aceitou para tirar isso da mente daquele jovem. Está me chamando bom por quê? Não tem ninguém bom. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Não há um justo sequer. Será que a humanidade pensa assim? Pensa? Não. Então, para passar a pensar, tem que haver uma ação sobre-humana. Para aceitar isso. Tem que ter um agir sobre-humano. Há 2000 anos chegou. Ninguém pode vir a mim aceitar o que eu digo, se meu Pai, o amor do Pai, o poder do amor, não trazer. Amém? Por conta própria, por nossa
nós não temos a vontade disso. Não temos. A vontade de viver no bem não existe dentro de nós. A natureza corrupta vive dominando o ser humano, que acorda com a palavra, que seja feita a minha vontade e não a de ninguém mais. Amém? Eu só aceito a vontade do outro se o outro estiver me abençoando, fazendo aquilo que eu quero. Aí eu aceito a vontade dele. Se ele discordar de mim, já pintou uma certa inimizade. Se levantou contra, acabou a amizade. É assim? Amém? E a lei, a Bíblia diz que a lei, ela só chegou para que a ofensa abundasse. A lei só veio para eles olharem a lei e somos uns miseráveis. O evangelho anunciado, exigindo um arrependimento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A lei, agora a lei aqui de Cristo, é manifestado quem eu sou. A lei se manifesta para que a ofensa, para eu reconhecer que eu sou um desgraçado pecador. Aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem faz isso? Quem faz eu enxergar a multidão de pecado, de mau caráter que tinha aqui? Onde abundou, onde eu reconheci. Ele me fez enxergar por revelar Cristo. A lei pura de Deus do Antigo Testamento, a lei pura de Deus do Antigo Testamento, que Paulo fala, a lei veio, mas ela é espiritual, porém eu sou carnal. Aquilo que eu pensei que era para a vida, vi que era para a morte. Me matou. Quando eu soube não adulterar, eu vi que não dava para fazer. A lei do Antigo Testamento, que veio só para revelar o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei pura que foi escrita há 2000 anos atrás, andou aqui na terra. Alguém que cumpriu toda a lei. E agora a lei, agora é o espírito de vida. A lei junto, essas palavras junto com a vida, com a graça. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o que acontece com esse evangelho? A minha vontade não mais. Agora a vontade daquele que me salvou. Agora a vontade, ele mudou, agora eu tenho vontade. Ele fez eu querer. Coisa que eu nem pensava em querer, ele mudou a minha vontade, mudou o meu desejo. E todo aquele que crê, agora eu não quero mais que seja feita a minha, mas a dele. Quem faz isso? Ninguém vem a mim. Nós agora, eu nunca imaginei que eu ia amar Deus, mas porque eu consigo agora e eu quero? Porque Ele me amou primeiro. Então, o que me motivou a querer isso foi o amor dEle, foi o poder do amor na cruz do Calvário sendo revelado. A nova criatura em ação, e agora a Bíblia diz, assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Agora é só a vontade dEle. Há uma mudança radical. Ele que faz isso. A vida de pecado some. Posso crer no amanhã? Claro que eu posso. Posso crer no amanhã porque está garantido. Por quê? Porque eu sinto que Ele está vivo. A única maneira de sentir que algo está vivo é porque tu está vendo se mexendo.
Porque dá para viver o Evangelho porque ele vive. E porque ele vive, eu sei que ele se mexeu e continua se mexendo. Para proteger, consolar, fortalecer, renovar, me levar a ter um temor santo. O meu temor, como a Bíblia diz, passa a ser do Senhor. Tirarei, vai ser notória a diferença dos que servem e os que não servem. Vai ser notório. A graça reinando na vida. A graça e a verdade. Não ameis o mundo. Como eu não vou amar o mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como? Só se alguém invadir o meu ser e mudar tudo aqui dentro. E ele fez justamente isso, por isso que ele falou, é necessário nascer de novo. Senhor, como eu não vou amar o mundo e as coisas que há no mundo? Porque eu te levo a ser uma nova criatura. Porque tudo no mundo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. E a minha vontade agora é agradar ao Pai em tudo. Eu consegui me libertar do mundo e das coisas do mundo. O mundo e as suas cobiças, concupiscência, a Bíblia diz, passa. Só que a eternidade chegou, o passageiro não está mais na minha vida. Passa, mas aquele que faz a vontade, agora é o que eu quero, permanece para sempre. E agora ele mudou o meu querer. Aquilo que eu nem pensava em querer, é impossível, aquilo que tu não dá valor nenhum e nunca deu. Daqui a pouco, ver a pessoa presa em algo que nunca deu, vai chamar a atenção. Ué, tu nunca ficou preso nisso? Tu nunca pensou nisso? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E com Jesus aconteceu mesmo. Uma nova criatura surgiu. Uma nova criatura aqui na terra, não temendo mais nada. Só a preocupação com uma coisa, fazer a vontade daquele que morreu por ele. Em Romanos capítulo 5, no 14 diz assim, no entanto, a morte espiritual, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, o presente que recebemos de graça. Amém? O dom gratuito é o que recebemos pela fé. A fé, que segundo a Bíblia, não vem de nós. Só dá para gerar fé aqui quando eu escuto esse amor incrível sendo revelado na cruz do Calvário. Aí é gerado fé. Fé nele, que eu aceitei. A fé nele me levou a acreditar que eu levei a vida todinha pecando. Sem pensar nele. Sem pensar Já pensou em entrar 5 vezes lá em casa? 5 vezes, lá que eu vou falar 5, hein? E aí é para todos aqui. Entrar 5 vezes lá em casa, todo dia quando eu chegar do trabalho, e a Mônica na sala, eu passar direto e não falar com ela. Vai ter algum problema? Vai? Por quê? E o contrário? Eu me converti com 37. Nunca falei com aquele que sempre me sustentou. Nunca quis saber dele. Me lixei pela chuva que ele manda. Me lixei pelo sol. Me lixei pela comida. Aí depois ele falou assim para mim, tu sabe por que tu está vivo até hoje? Porque eu criei, eu sustento, eu que mantenho tudo vivo. E tu nunca ligou para mim. Onde abundou o pecado, a graça. Mas eles não acreditaram nessa bondade passeando na terra. E tudo que é falado aqui, que nós estamos escutando,
É a bondade dele. Para que ninguém se perca. Entender isso. Porque todas as outras vozes já têm uma data certa para parar de falar, tá? Vai parar. Todas as argumentações mentirosas, desculpas, já tem um dia certo para cessar. Mas segundo a Bíblia, essa palavra aqui permanece para sempre. E tem o dia do julgamento. Onde, enquanto eu não ter esse entendimento, ele não mudar aqui dentro, que promessa, onde abundou o pecado, eu que reconheci. Ele revelou o amor dele, o que sempre ele quer de nós. Ele revelou a miséria que eu vivi. Onde abundou o pecado, eu reconhecer essa abundância de pecado, ele diz, quem contempla o homem interior? Ele sabe se eu entendi isso, se houve uma abundância de pecado aqui, quando Jesus, o santo, Jesus é santo? É santo? Então entenda, essas palavras aqui são santas? A fé é santa? A fé, a Bíblia diz que é santíssima, santíssima fé, porque vem dele, né? Tem que ser santíssima. As palavras são santas? Então veja bem, dá para ficar a 2 metros do incêndio? Dá? Por quê? Quando é revelado aqui Jesus da maneira que se deve, ele está aqui. Eu tenho um louvor que diz assim, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? É Jesus que está se apresentando para mim, é Jesus que está se apresentando aqui, e ele se apresenta para a gente enxergar pela fé ele, e quando ele se apresenta eu enxergo o meu Pai, eu enxergo Jesus da maneira que se deve, como diz as Escrituras, meu Pai está trazendo, é o meu Pai que pode fazer isso, porque eu me rendi ao amor, é o meu Pai que traz. Ninguém pode me enxergar se no amor do meu Pai não entrar em seus corações. Ninguém pode querer me adorar, ninguém pode querer me obedecer, ninguém pode passar a odiar a velha criatura se o amor do meu Pai não fizer isso. Porque a motivação de tudo é o amor. Aí ele vem e revela um amor puro para tirar o falso. Para tirar o falso. E é profundo. Aquele que está pensando no amanhã, sentando e pensando no amanhã, nas coisas terrenas, como resolver o problema terreno. A Bíblia diz em Tiago, você que está falando isso, falando aquilo, falando isso e falando aquilo, e esquecendo que a tua vida é um vapor, tu não sabe o dia da manhã. Tu não sabe. E está preocupado com o dia da manhã, pensando nas coisas terrenas, mas tu não sabe nem se vai estar vivo, segundo a Bíblia. Na verdade, você deveria estar falando se eu deixar. Toda essa sabedoria que tu está revelando, ela vem de Satanás. Aquele que sabe o bem que se deve fazer e não faz, comete pecado. Eu cometo pecado praticando pecado e eu cometo pecado quando não pratico bem. E quem está, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, me levar a pecar. Quando ele está guardando, eu sinto a proteção dele, quem está nele não vive na prática do pecado. Está liberto. Vive só para ele. E aquele que diz que está nele, deve. Que cobrança deve? Por que deve? Diz assim que deve. Porque eu digo que estou, aquele que diz que está nele deve.
andar como ele andou, porque se fala que está nele, está com a presença dele. E onde ele se encontra, o pecado não permanece. Ali está uma nova criatura. E ele mudou a minha vontade. A minha vontade não é mais me agradar. A minha vontade não é mais agradar a carne, nem a minha e nem a de outros. A minha vontade era agradar aquele que me salvou. Agora existe uma nova vontade aqui, um novo ser, uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se passaram, então eu sei se nas minhas conversas a velha criatura está morta. Nas minhas preocupações eu revelo se a velha criatura está morta. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem que se corrompe. Amém? Como eu posso fazer isso? Com a presença do Santo Espírito. Quanto ao trato passado, está me fazendo eu lembrar do trato passado, é o Santo Espírito que está fazendo isso. Quanto ao trato passado, faça o quê, Senhor? Tira as vestes do velho homem e veste as novas. Então, primeiro, tem que ser revelado as velhas, para tirar. Está sujo, fedendo. Amém? Quem está com a roupa? Quem botou roupa suja, fedida aqui? Por que não? Podia estar, né, com cheirinho de cc, gambá, né? Mas ninguém quer, né? Assim é a nossa alma sem Cristo. Quanto ao trato passado, tira a carniça, o fedor, tira e coloca a graça, as vestes, o perfume de Cristo. Onde abundou o pecado, promessa, superabundou a graça. A minha vontade é agradar aquele que me salvou, andando aprovando só aquilo que agrade a ele. E já no final, a vida eterna. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Eu sei que quem me sustenta está vivo e disse que eu não vou morrer eternamente. Não vou passar pela segunda morte. Porque ele mudou a minha vontade, mudou a tua. Tu lembra da tua vontade, o que te dominava? Dá para saber se quem me levou a Cristo foi o Pai. Ninguém pode, está entendendo? Ninguém pode ir a Cristo em arrependimento. Ninguém pode ir a Cristo de joelho dobrado, se o amor de Deus não levar. Se julgarmos da maneira correta, se um morreu por mim, logo, eu também estou morto. Amém? Viva na fé do Filho de Deus que morreu por mim. Não vem nada de nós. E tem que ser revelado. Quando é revelada a nova vida, vai ser notório. Aquele velho homem morreu. Morreu porque nenhum homem que andou nessa terra foi igual Jesus. Jesus foi a pureza, a sabedoria de Deus, a pureza de Deus aqui na terra. Quem ele salva, vai ser notório em qualquer lugar a pureza de Deus andando na terra. Porque está com ele. Incomoda essa presença. Incomoda, mas é o único jeito de salvar uma alma e levar para o céu. Revelando a pureza dele. Ele só leva alguém a ser santo porque ele é santo. Ele só leva alguém a ser justo diante de Deus porque tomou posse do justo, Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. É onde ele é a pedra de esquina. Pedra de esquina. Ele é a rocha. Quem escuta essas minhas palavras e as pratico, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Quem escuta as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, que pode vir qualquer tipo de tempestade, ventania, tufão, furacão, e ela não cai.
Fica de pé. Para Jesus falar isso, é porque algo chama atenção. Que o normal era cair, mas não cai. E no meio do furacão, vou lá para o Antigo Testamento, que se falar aqui vai dar 4 horas da manhã, no Novo. Alguém no Antigo que disse assim, pode jogar, adorar outro Deus é que eu não vou. Se Deus quiser tirar a gente daí, ele tira, se não quiser, também está bom. Aqui, Paulo, Pedro, João, até se alegraram, sofreram, presos e alegres, por se acharem dignos de padecer por ele. Uns desgraçados, miseráveis, sofrendo por Cristo. Não tem preço. É outra graça. É uma loucura. A nós não só nos foi dada a graça de crer nele, como também padecer por ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, vê o sofrimento por Cristo como algo necessário e benéfico. Só mudando tudo aqui dentro. E ele faz essa obra. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem que se corrompe. O velho homem se corrompe. Amém? Agora vos revestimos do novo, que se renova todos os dias. Todos os dias. E que seja assim, em nome de Jesus. Eu tenho que me perguntar, e uma resposta, perguntar e ter uma resposta positiva. Enquanto não ficar satisfeito. Jesus mudou toda a minha vontade. Eu tenho ódio da velha criatura. Eu tenho ódio da minha vontade. Porque a obra do Espírito é essa. Não mais a nossa, mas a dele que é boa, perfeita e agradável, seja lá o que estiver acontecendo. Amém? A graça só vai superabundar onde abundou o pecado. Enquanto eu não entender que aqui o pecado superabundou, nunca a graça vai superabundar. A presença dele, a proteção dele, a nova vida dele em nós. Então, em nome de Jesus, que sejamos convencidos que todo o velho era uma praga na face da terra, o velho homem, e que o novo chegou, para podermos lembrar sempre que o que é a vossa vida? Um vapor. Vocês não sabem se vão estar aqui amanhã. Entender a gravidade disso. E eu quero morrer, não tenho mais medo, falando a verdade. Eu quero morrer vivendo a verdade. Quero morrer revelando que ele mudou todo o meu ser, como diz a Bíblia. Amém? Não só eu, mas todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E saber que tudo passa. Está escrito. E pegar, tomar posse. Tudo passa. Tudo passa. Se passa, é porque aquela motivação, aquele desejo, aquele amor, já tem um fim. Vai acabar. Tudo nesse mundo já tem uma hora certa que vai acabar e pode ser hoje. Mas a Bíblia diz que mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É melhor, né? Então que seja assim em nossas vidas. Que a nossa seja revelado que ninguém pode e possa ser revelado que Deus me levou a Jesus. Foi Deus, o amor dele, que me fez me render ao Filho. E quando isso acontece, rios de água viva fluirão do seu ventre, com a obra de Deus usando o Espírito Santo para se render a Cristo. Porque o Pai que falou, este é o meu Filho amado em que eu me comprazo.
Escutai-o. Não escuta corrupção, não. Não escuta mentira, não. Escuta Jesus. Escutai-o. Amém? Então tu vai... Qual é o teu desejo? A tua vontade mudou. Você quer porque quer escutar quem? Jesus. A ordem de Deus. Escutai-o. Quem? Jesus. Escutai o quê? O TikTok. Os TikToks. Escutar quem? Escutar as conversa fiada. Eu quero escutar o que Pedro falou. Deus falou, escutai-o. Aí Pedro, por que o Espírito Santo usou Pedro para falar? Porque só ele que tem a palavra de vida eterna. Amém? A eternidade em ação em nossos corações. Em nome de Jesus. Senão, eu não quero escutar e nem quero ver ninguém escutando. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Vocês estão me vendo, me ouviu, mas não quer crer. Ele falou para os judeus. E que não seja falado para nós. Em nome do Senhor Jesus. Que seja revelado que Ele que me levou a Jesus. No poder do amor. Porque no amor não há temor. O perfeito amor que vem de Deus lança fora todo o temor. Todo o temor, não tem mais medo de nada. O perfeito amor de Deus, que me leva a viver no temor do Senhor. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.